Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje é para tratar sobre o assunto do que fazer com os funcionários neste momento de crise, neste momento de pandemia do coronavírus. Hoje, dia 23 de março, foi publicada a medida provisória número 927. Essa medida provisória trata sobre as questões trabalhistas dos funcionários que estão empregados atualmente. São medidas que o governo adotou para que se evitem a demissão em massa aqui no Brasil, por conta de que as empresas estão fechadas e como pagar os funcionários neste momento, tá? Essa medida provisória, ela trouxe algumas opções que o empregador pode adotar neste momento tão crítico da economia e das finanças da sua empresa. Uma opção dessa medida provisória é o teletrabalho. O que é o teletrabalho? É o funcionário trabalhar de casa, home office, como o pessoal costuma chamar, tá? Então, essa medida traz essa opção, que nem sempre é possível, dependendo do tipo de atividade que a empresa ela tem, né? Ela desenvolve. Por exemplo, o serviço de contabilidade é permitido trabalhar em casa, dá para trabalhar em casa. A gente consegue adaptar uma coisa ou outra e consegue executar os nossos serviços diários, mensais e assim por diante. Mas, por exemplo, tem empresas que não conseguem. Empresas de limpeza, por exemplo. Empresas de limpeza. Se os estabelecimentos estão fechados, como que eu vou trabalhar? Não tem como o funcionário trabalhar de casa fazendo limpeza no estabelecimento de terceiros. Tá? Então, a teletrabalho para as empresas que conseguem se adaptar nesse modelo de trabalho. Tá? Outra opção, duas opções que essa medida provisória trouxe, são as férias coletivas. Eu posso optar pelas férias coletivas da minha empresa e também por férias individuais dos trabalhadores. Então, eu dou um período de férias de 30 dias para o meu funcionário, ele fica em casa durante esses 30 dias e pode ser que, quando ele retornar, a situação do país já tenha melhorado e as empresas consigam trabalhar. Eu acredito que 30 dias ainda não, mas é a esperança de todos. Tá? Então, você pode optar pelas férias coletivas ou individuais, o teletrabalho. E esses dias que os funcionários estão em casa, você pode fazer banco de horas. Essa é uma outra opção que o governo trouxe nessa medida provisória. O banco de horas você pode fazer com o seu funcionário e quando retornar, ele fica, né? Ele tem essas horas aí te devendo de trabalho quando você voltar à sua operacionalização. Outra opção, que inclusive eu já vi que o Bolsonaro disse que vai revogar, é a suspensão do contrato de trabalho durante 4 meses. E o funcionário fica em casa, ele não recebe salário durante a suspensão, é suspendido o contrato de trabalho. Só que a empresa ela é obrigada a pagar um curso online para os funcionários fazerem durante esse período. Então, o funcionário fica em casa, ele não recebe e a empresa se compromete a pagar um curso, né? Ele vai ficar um tempo se qualificando na sua residência. Tá? Essa medida, essa opção, eu vi que o Bolsonaro vai tirar ela fora, tá? Mas por enquanto ela saiu nessa medida, seria uma das opções, mas é bem provável que aí para os próximos dias ela já saia fora, tá bom? Outra opção é o aproveitamento da compensação de feriados, tá? Então, o funcionário, ele fica em casa no feriado, que costuma se fazer? O funcionário, ele fica em casa, né, não trabalha e acaba ganhando esse dia. E nessa medida provisória, o que acontece? Ele não vai trabalhar
e você vai compensar esses dias de feriado que ele não trabalhou quando ele voltar e, por exemplo, for lá feriado 25 de dezembro. Não, vamos colocar 1º de maio, dia do trabalho. O funcionário já descansou, né? Porque nessa época de coronavírus ele já descansou e ele vai trabalhar normalmente no feriado sem ganhar adicionais nenhum. Por quê? Porque você está compensando os feriados que ele já descansou nessa época, tá? Então, essa é uma das opções. Então, ficou o teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, a compensação e aproveitamento dos feriados e a suspensão do contrato de trabalho durante o período de 4 meses, porém a empresa se compromete a pagar um curso para o funcionário, que é bem provável que já saia fora nos próximos dias, tá? Então essas são as opções que você tem nessa medida que foi que o governo soltou para tentar conter a demissão em massa nessa época tão crítica. Uma outra questão que nessa medida é tratado, que é o diferimento do fundo de garantia, nessa época de crise. O que seria esse diferimento? Tá? Deixa eu abrir aqui na medida que eu explico certinho para vocês, questão de prazos, que ele tratou também, tá? O diferimento do fundo de garantia nada mais é do que postergar esse pagamento desse fundo de garantia desse funcionário que vai continuar ativo na sua empresa, tá? Para prazos futuros de pagamento. Nessa mesma medida também, esse prazo futuro, ele dá a opção de parcelamento do fundo de garantia desse período que trata aqui a medida provisória. Então, você vai poder parcelar, além de postergar esse fundo de garantia, você vai conseguir também parcelar ele em, se eu não me engano, 6 parcelas sem acréscimo de juros. Aqui, achei, ó. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia referente às competências março, abril e maio. Então, esses 3 meses aí, eles foram postergados o recolhimento desse fundo de garantia. Tá, ok? Independente da tributação da sua empresa, independente da atividade da sua empresa, todas as empresas que forem, que tiverem fundo de garantia para recolher, elas vão ter esses 3 meses diferidos, postergados para recolhimento, e quando chegar a hora do recolhimento, você vai conseguir fazer o parcelamento facilitado, sem acréscimo de multas e juros, tá? Então, foi essa a medida essas medidas que foram tratadas nessa medida provisória 927, e uma medida também que não foi, lógico que a medida é justamente para conter a demissão em massa, mas uma opção que nós temos hoje é a demissão, a rescisão de contrato por força maior. O que seria essa rescisão de contrato por força maior? É uma rescisão de contrato que força o empregador a rescindir o contrato do funcionário, tá? Que nesse momento de crise é a instabilidade financeira, é a falta de caixa, é a falta de dinheiro, é a insegurança, é todos esses fatores juntos. Então, esse tipo de rescisão, rescisão por força maior, você paga os direitos dele de saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, não tem o aviso prévio, e a multa do fundo de garantia, em vez de 40%, que é o comum, você vai pagar 20% do fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, tá? Então, a diferença entre uma dispensa sem justa causa, uma dispensa comum, é o aviso prévio e também a questão da multa por dispensa, tá? Multa do fundo de garantia. Essa rescisão, ela não está elencada aqui na medida provisória, justamente porque ela pré-conter esse tipo de situação. Porém, há entendimentos, eu tenho acompanhado vários vídeos de advogados trabalhistas dizendo que pode sim
ser enquadrado nesse tipo de rescisão neste momento crítico do país, tá? Então você tem o teletrabalho, você tem férias coletivas, férias individuais, você tem a antecipação e compensação de feriados, você tem banco de horas e, em último caso, eu diria a rescisão por força maior, tá? Nós sabemos que todos vão precisar de dinheiro neste momento crítico, todos vão precisar se manter, mas nós precisamos ter consciência neste momento, precisamos pensar uns nos outros e não no nosso próprio umbigo, tá bom? Eu diria que se você não conseguir achar alternativas para as outras opções, que a rescisão seja a última opção a ser tomada. Mas tem que ser analisada de acordo com o financeiro da sua empresa, de acordo com as suas condições, tá bom? Então não se desesperem, analisem e tá aí para vocês as opções que podem ser feitas neste momento, tá bom? Beijão para vocês, tenham uma boa tarde.